Fala pessoal, vamos para mais uma edição do Gestão e Gamificação, um podcast que traz muitos insights, muitas informações e entrevista muita gente bacana como a Manu, né, da Polimóveis. Muito obrigado, viu, Manu? Eu que agradeço. Estamos aqui numa sexta-feira, 7 horas da noite, né, começando esse podcast. E muito obrigado também, Rafael aí, né, que faz parte da Gamific. Pessoal, a gente vai falar sobre muita coisa boa hoje, principalmente sobre a utilização da gamificação em mercados como o mercado farmacêutico, né, o setor também de imobiliárias. Vamos falar bastante também sobre gestão de pessoas, né? A Manu que trabalha numa imobiliária daqui de Uberlândia, que é muito forte, né? Enfim, que está entre as melhores. Então, tenho certeza que vai ter muitos insights interessantes. Então, fique conosco aí até o fim. Manu, por gentileza, comece se apresentando aí um pouco do seu histórico, enfim, pode falar um pouquinho também com relação à Apollo, fique à vontade. Primeiro, boa noite a todos, boa noite, Rafa. Tive o prazer de conhecer ele nos bastidores, né? O Rubens, a gente já troca figurinha aí há longa data, namoramos a Gamific, inclusive. Meu nome é Emanuele, na verdade, mas todos me chamam de Manu. Tenho 35 anos, agora você descobriu minha idade, hein? Tava segurando a informação. E a gente já estou no mercado imobiliário há 12 anos. Antes trabalhei desde 6 anos no comercial, vendendo e com gestão de pessoas. Então, rapidamente, recapitulando aí um pouquinho da minha bagagem, eu comecei vendendo bijuteria, bombons na escola, enfim, roupas. E aí, depois que eu, como sacoleira, estava performando mais do que uma amiga minha de uma loja no shopping que também... Você já empreendia desde cedo, né? E as minhas clientes começaram a revender. E aí, isso tomou uma dimensão muito grande e eu nem tinha 18 anos. Com a ajuda do meu pai na parte dos recebimentos, das compras, enfim. Então, eu percebi essa potência no sentido de gestão. E sempre fui muito apaixonada em trabalhar com pessoas, comunicação, enfim. Tive o prazer de trabalhar em uma consultoria por 4 anos, também com gestão administrativa, marketing, comércio, mais por uma veia comercial, também uma pitadinha de RH. E nessa empresa de consultoria, eu conheci os sócios fundadores da Apollo. Então, em umas mudanças da vida, tive a oportunidade de estar com eles. E quando eu saí dessa empresa de consultoria, eu ainda mandei um e-mail para eles, né, falando que no meu próximo trabalho eu encontro pessoas como vocês. Uhum. E mal eu sabia que ia me tornar sócia deles, né? Então, passou um tempinho, eu estava lá, foi tudo organizado, conversaram de uma forma muito ética com o meu antigo diretor, para que não houvesse um problema nessa transição de empresas, né, já que eles eram nossos clientes. E estou lá desde então, passei 5 anos no comercial como gestora. E uma coisa que poucas pessoas sabem, eu nunca fui corretora, comecei já na gestão, mas sempre muito apaixonada pelas vendas. Então, eu tinha que correr dobrado, eu tinha que aprender a vender para poder ensinar depois. Você é muito boa de gestão, hein? Porque a Apollo é um sucesso de vendas, hein? Mas tem muita gente também por trás aí, viu? Com certeza. Nossa, a turma com certeza. Muito boa. É o time que ganha o jogo, né? É o time. A gente fica hoje muito, assim, no trabalho, mão na massa, mas a gente tem muitas oportunidades de admirar muito o trabalho da turma que faz tudo acontecer. E então, nesses 5 anos de gestão, eu cheguei a ter 37 corretores. É quase humanamente impossível. E aí, a gente, quando cresce, desenvolve, a gente é meio que obrigado a crescer, né? Continuar crescendo. Sim. E aí, nesse sentido, os meus corretores que eram mais, assim, à frente de gestão de pessoas, a gente fez um projeto, se desenvolveram como gestores e de uma equipe saíram 5 equipes. A gente nichou por região na época. E hoje, esses gestores são diretores da empresa, alguns sócios, inclusive. E a Apollo de 37, vamos pôr 50 pessoas, hoje nós temos 130 corretores, com nossos 14 anos de mercado. Focado só em vendas, né? Em vendas, com o objetivo de 1 bi esse ano de vendas, e muito nichado no médio alto padrão e loteamentos. Mas o mais interessante em relação à gestão, porque quando a gente olha para o meu mercado aqui, o imobiliário, é que geralmente precisa de muito volume de gente para poder fazer um resultado desse.
E no nosso caso, faz 3 anos que nós temos a mesma quantidade de corretores. E eu vejo isso por um lado muito positivo, porque tem gente que fala, você tá louca? É importante crescer. Sim. Quantas pessoas terão, pra gente, o mais importante é a eficiência. Então, a gente cresceu em todos esses últimos 3 anos mais do que 50%, com a mesma quantidade de pessoas. Então, isso significa a eficiência que nós queremos e que as pessoas que estão conosco, que estão performando melhor, ou seja, ganhando mais dinheiro, tendo mais prosperidade, riquezas, resultados, né? E se em algum momento a gente entender assim também que seja importante para escalar, a gente chegou na nossa capacidade máxima de produtividade, claro que vai ser um prazer receber mais pessoas, mas da média para cima também, né? Hoje, para entrar na Apollo e virar um corretor, então, existe todo um crivo, uma análise, né? Ou seja, não é só chegar lá, quero ser corretor da Apollo, né? Existe Não. todo um onboarding ali, uma seleção, então. Com certeza. Na verdade, a nossa entrevista, ela dura 3 meses. 3 meses, mano? O nosso CEO, Fernando Silveira, fala que tem que ser muito difícil para entrar. Por quê? Se você traz pessoas abaixo da média, sua média fica mais abaixo. Com certeza. Então, mas assim, os 3 meses não assusta, é porque a gente faz uma entrevista com a RH, passa pelo gestor, o onboarding dura intensamente 1 semana. Mas depois ele tem alguns pontos de contato para a gente mensurar, até para ver se para a pessoa está fazendo sentido aquele projeto, aquele novo trabalho, porque geralmente é uma transição de carreira. Então a gente tem que assistir muito de perto. E aí, só com os 3 meses que a gente fala, não, esse aí realmente a gente, assim, considera como um corretor que já esteja mesmo no time. Mas o onboarding dura 3 meses. É que, na verdade, né, Manu, é aquela história, né? Demore para contratar e age para demitir. Por quê? O que acontece? A maioria das coisas que acontecem, os erros, acontecem na contratação. Exatamente. Exatamente. Então, essa demora, esse filtro, ele é importantíssimo para errar cada vez menos. Né? Exatamente. E o final, inclusive, do onboarding é em uma reunião que chama Momento com Sócios, que é feito pelos nossos 2 sócios fundadores, que é o Fernando Silveira e o Carlos Eduardo, o Cadu, e eles fazem questão de conhecer todas as pessoas que entram. Graças a Deus, eu falo todas as pessoas, mas não é uma rotatividade alta. Nosso turnover, ele é entre 8% a 10% no ano. Mas eles fazem questão de estar com todos, até para avaliar o nosso RH. Entendi. Para ver a média das pessoas, principalmente o fit cultural. Entendi. Maravilha. Excelente. Não, sensacional. Com certeza vai ter muita coisa boa aqui para a gente falar. E, Rafael, por gentileza, querido, faça as honras aí, ser presente. Vamos lá, primeiramente, né, gratidão pelo convite, né, sinto honrado de estar do lado dessas pessoas maravilhosas aqui, profissionais excelentes, né, meu nome é Rafael, eu tenho 41 anos, né, estou na área comercial há 20 anos, né, passei por alguns segmentos, né, no varejo, de eletrodomésticos, passei pela Coca-Cola, né, no segmento de bebidas, na Friboi, que é um segmento de carne, né, e há 12 anos eu fiquei aí, foi onde eu perdurei, mais no segmento farmacêutico, né? E há 12 anos também estou na gestão, né? Então, eu acredito que a gente, dentro do meu know-how, aí, dentro da minha experiência, é muito importante, né? Eu acho que é um dos maiores, um dos melhores que a gente tem que cada vez mais falar sobre gestão de pessoas. Né, gestão de pessoas, o primeiro cliente nosso são as pessoas, como a gente estava conversando, né, Manu? A gente estava conversando ali nos bastidores que o mais difícil hoje da empresa, de uma indústria ou de uma empresa que se preze a perdurar, a ter longevidade, é você fazer com que as pessoas comprem a ideia dentro da cultura, dos valores e as missões das empresas, né? E como que a gente faz isso, né? A gente vem falando muito, a gestão comercial, ela vem passando por uma modificação muito importante, né? A gente vem falando aí sobre gestão contemporânea. A gente vê muito hoje nas indústrias e nas empresas gestões tóxicas, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão de que nós estamos aqui para servir, né? O líder hoje ele tem que servir. Então, dentro desse meu tempo aí na área comercial, na gestão comercial, eu aprendi muito. E é muito importante a gente sempre trazer em pauta
isso sobre a gestão de pessoas, né? Então, eu tenho esse viés aí, eu tenho esse know-how na área comercial, e a gente tem muito para tentar contribuir aqui nesse podcast com a Manu e o Rubens também. Excelente. Vamos lá, pessoal. Assim, Manu, por trás de toda empresa bem-sucedida tem uma boa gestão, né? Hoje, assim, e por trás de toda empresa tem boas pessoas, né? Porque eu acho que o grande diferencial das empresas são as pessoas, né? E logo antes da gente começar aqui o podcast, a Manu falou que já passou por várias áreas diferentes, né, na Polo, e hoje ela tem um foco muito grande em pessoas e vendas, né? Porque uma empresa como a Polo, o core dela é vendas. É vendas, 100%. Né? Ou seja, você está gerando negócios, né, para incorporadora, enfim. Então, é gerar vendas. Então, fala um pouquinho para nós, Manu, porque assim, as imobiliárias, elas trabalham, né, juntamente com um terceiro, no sentido assim, com um autônomo, né? Ou seja, é um profissional que ele é diferente no sentido da remuneração, da forma de contratação. E um ponto muito interessante que você comentou é que a Polo enxerga os corretores como sócios, sabe? E isso me chamou a atenção, né? Por quê? Porque isso é você valorizar aquele profissional, né? E criar também, né, Rafa, um pertencimento, né? Então, assim, fale um pouco para a gente como é que funciona a gestão de pessoas, né, desses corretores na Polo, aí, enfim, como que vocês conseguem engajar, né, essa turma dentro da operação de vocês? É bem desafiador, né? Hoje depois da pandemia, a gente teve uma mudança comportamental, inclusive não de todos nós, com algumas mudanças de prioridades. Então, eu vejo que não só essa questão da parte, a gente fala assim, os jovens de hoje em dia, não são os jovens, são as pessoas de hoje em dia já têm outras prioridades, além do trabalho. Você fala aquele preconceito com a nova geração, né? Sim, mas na verdade, nós entrevistamos várias pessoas com as 50 mais, que também têm outras prioridades além do trabalho, que antes, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas eram muito, assim, fidedignas ao trabalho, viviam para trabalhar, né? E hoje isso mudou muito, e é independente da idade. Então, aproveitando, eu até não me apresentei muito a fundo para assustar vocês aos poucos. Então, como eu tenho 3 filhos, uma de 20, um de 16 e uma de 3, eu vejo que isso contribui muito para enxergar que, independente de ser autônomo, se ser PJ, o formato do autônomo, PJ, CLT, o respeito pelo ser humano, ele é independente do formato de trabalho. Então, a gente segue no sentido de transparência, a nossa credibilidade, uma sinergia com as pessoas, por isso que nós tentamos trazer o máximo possível próximo do nosso fit cultural, para que as pessoas também tenham aquele ritmo que a gente fala que é energia, né? Para que realmente não fique, eu costumo comentar assim, as pessoas são muito diferentes, e isso é muito bom, mas o fit tem que ser muito parecido, Rubens, porque é igual o peixe de aquário diferente. Tem o de água doce e tem o de água salgada. Se você colocar um no outro, ele morre. Vai morrer. Então, o nosso maior objetivo começa aí na contratação. É trazer o peixe para o aquário certo. E o nosso é de muita energia. Porque quando a pessoa tem esse ritmo, ela naturalmente se sente estimulado pelo comercial, pelo resultado. E o nosso propósito é assessorar pessoas e empresas para que façam as melhores escolhas. Então, isso tem que ser natural da pessoa fazer essa construção com os nossos clientes, que é uma questão de escolha, não por obrigação. O Fernando fala novamente, nosso senhor, ele fala a liberdade que nos prende, né? Aquela música. Então, é a liberdade que nos prende, a gente trabalha muito com esse respeito, e aí, claro que tem um processo também. A casa tem dono, nós temos o POP, que são os processos operacionais Polo, que a gente segue, nós temos as políticas também, temos um RH muito estruturado, que tem uma escutativa, tem ouvidoria, nós temos um projeto de saúde mental, enfim, tem vários projetos que nos possibilita a administrar, primeiro a contratar e administrar da melhor forma esses corretores, para que eles tenham resultado.
Então, a gente trata como pessoa. E aí, a gente coloca realmente em xeque, né? Esse compromisso com ele mesmo. Porque não é com a gente só. Ele tem que estar comprometido com ele, com a família dele, até mesmo porque o nosso mercado são 100% autônomos e sem nenhum valor fixo. Então, a pessoa, por isso que a gente trata como sócio, porque de verdade eles são nossos sócios majoritários, só que a estratégia é nossa. E assim, é um mercado muito competitivo, né? Muito. Extremamente competitivo. Muito agressivo. Muito agressivo, porque você tem várias imobiliárias, né? Você tem aí corretores autônomos também, né? Sim. Muito bons, vários, inclusive. Vários muito bons. Existe essa transição, né? Ou seja, um corretor está hoje em uma imobiliária, depois ele vai para outra, enfim. Uhum. E tem também a questão, porque o imóvel é o produto de maior valor no mercado. Ou seja, é o mais alto, né, de maior valor. Às vezes, você trabalha uma vida inteira para você comprar uma casa dos seus sonhos. Né? Então, assim, e você não quer comprar de qualquer um. Concorda, né? Concordo. Eu até brinco assim, imagina um vendedor que estudou como um médico. Né? Ou seja, às vezes nós desqualificamos a área de vendas. Porque a venda é o motor de qualquer empresa. É o motor, assim, no sentido de colocar velocidade, sabe? De gerar crescimento. Então, assim, é muito interessante esse ponto que você colocou desse onboarding de 3 meses, porque mostra a importância que a Apollo dá em selecionar bem os seus corretores para gerar um impacto positivo para o cliente. Porque o mais importante é o cliente satisfeito. Né? Então, assim, é muito importante que você tenha bons corretores para ajudar ele na seleção do melhor imóvel dentro do orçamento dele, enfim. E eu já tive experiências muito positivas com corretores, né? E negativas também. Mas mais negativa do sentido... Sabe quando você sente que ele está te vendendo, mas ele não entende do mercado, ou seja, né? Dentro do contexto de treinamento, como é que vocês conseguem resolver o desafio com tantos lançamentos, Manu? Ou seja, tanta opção, cada dia, né, é um produto diferente. Pô, esse aqui é um terreno próximo à represa, agora é um prédio, né, enfim, dentro do Grande Marileus, agora... Me fala um pouquinho de como é que vocês conseguem evoluir, né, ou seja... Depois do processo de onboarding, né, ou seja, já no ongoing, ou seja, de manter aquele corretor atualizado, né, dentro das novidades do mercado imobiliário, né, eu estou te perguntando isso porque o nosso podcast fala muito sobre treinamento, sobre como capacitar as pessoas, né, para gerar a melhor performance possível. A gente acredita, assim, que quem vende tudo não vende nada. Então, assim como o médico, você citou a referência, pensando no valor agregado até de uma consulta. Se você pega aquele que é especialista no braço, ele é um valor de uma consulta. Aquele que é especialista no antebraço é o dobro da consulta. Aquele que é especialista no dedo, mindinho e tal, ele é um especialista. Então, nós fazemos um trabalho que pode ser melhorado. A gente sabe que nós somos muito exigentes e a gente quer evoluir cada vez mais. Sempre o nosso melhor, inclusive, é o nosso, né, slogan aí. Mas a gente tem uma estratégia no sentido, Rubens, de nichar o máximo possível. Então, por exemplo... Hoje, nichar por corretor ou nichar a imobiliária como um todo? A imobiliária, a gente divide. Existe essa divisão por squads? Tipo assim, Sim. você... que legal. Então... É por empreendimento? Depende. Então, a gente, por exemplo, temos uma equipe que trabalha 90% focada em loteamentos. E 90% do resultado deles vem de loteamento. Lógico que às vezes você está comprando um terreno e fala, me vende uma casa, você já sabe mais ou menos, eles atendem também. Não é proibido vender outra coisa. Volto a falar, a liberdade que nos prende. Mas eles entendem que aquela especialidade gera mais volume, gera mais confiança no cliente. E aí nós temos uma equipe também que é voltada para o high ticket. Então não depende do produto, é o cliente. Porque o cliente do high ticket, às vezes ele compra um estúdio, que é quase R$1 milhão, dependendo do estúdio, porque é altíssimo padrão, e ele compra uma casa para morar de 10 milhões, ou às vezes ele compra 5 estúdios de 250 mil. Então
é o perfil do cliente. Ou esse cliente, ele já não é nem mais o cliente comprador, ele é o investidor para que faça uma incorporação. Então, nós temos uma equipe especialista nisso. Enfim, então, nós temos 10 equipes, cada equipe tem uma estratégia e, claro, que às vezes, depende, porque não depende só de nós, depende do mercado. Sim. Para lançar. Sim. Então, a gente também tem uma previsibilidade do share, né, do que vai ser lançado, da receita do ano de lançamentos dos VGVs, para que a gente faça a nossa estratégia anual aí no planejamento estratégico, mais alinhado com o mercado, com o que terá. E algo que falte, a gente enxergue também que faça sentido, nós trazemos. Ou a gente promove com as construtoras que já são parceiras, para que a gente dê vazão também e atenda da melhor forma os nossos clientes. É muito similar até ao nosso segmento, né, Rafa? Ou seja, você tem um time de venda que é focado em site sales, ticket menor, aquele cliente que veio de marketing digital, né? Você tem aquele cliente que é o high ticket também no nosso segmento, né? Porque, assim, na GameFique a gente atende grandes companhias, né? Montadoras, bancos, enfim. Então, é muito similar. E um ponto que eu acho muito interessante também é que hoje na Apollo vocês utilizam inteligência artificial, né? Inclusive, um abraço aí pro Cleiton, né? Que é um dos caras que eu admiro muito, assim. Ele é fantástico, ele entende muito de tecnologia. E ele me falou que lá na Apollo vocês são muito inovadores com relação a ofertar para o cliente uma experiência, né, de atendimento com inteligência artificial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse tema também. Depois eu passo para você, tá, Rafa? Tranquilo. Fica tranquilo. Nós estamos num momento de ambidestria, porque a gente enxerga que o que nós fazemos hoje, já com algumas alterações, mudou bastante a forma de atendermos o cliente. Então, pensando nos próximos anos, a gente percebe que isso vai mudar cada vez mais. Para que a gente não faça quando realmente o barco virar, né? Não afundar, mas virar. Então, quem estiver preparado vai estar em outro barco e vai continuar. E nós fazemos esse trabalho, nós pegamos um projeto piloto, estruturamos um departamento digital, e sem deixar com que o nosso negócio, que hoje roda e roda bem, seja afetado, para que a gente continue performando, mas que a gente estruture esse departamento digital para que, conforme nós implementarmos as tecnologias testadas e funcionando, a gente faça essa migração aos poucos, e aí a gente realmente consiga fazer de uma forma 100%, só que assertiva, a transformação digital, para não dar um tiro no pé. Sim. E o Bingo, né, a Growmate, através aí da turma toda, o Cleiton, inclusive, nós somos muito parceiros, estamos implementando essa inovação que, de uma forma estruturada. É diferente você usar uma IA no seu WhatsApp, né? E é diferente você estruturar isso para um time grande. Então, por isso que nós estamos fazendo isso de uma forma bem assistida. E eles têm a plataforma do Bingo, que faz esse atendimento e a conversação, não só a qualificação com os clientes. Então, nesse momento está em teste, nessa equipe piloto, e caminhando muito bem, inclusive, com o desenvolver aí da carruagem. E o objetivo é que esse trabalho da IA, ele não substitua o corretor, muito pelo contrário. Lógico. Que ele faça com que o corretor trabalhe de uma forma mais assertiva, com informações para que na hora que vier os atendimentos, ele já tenha o perfil do cliente e também, de uma forma assim, mais claro, essa qualificação. Então, podemos dizer que o nosso funil, ele tem de 4 a 5 etapas. E a IA ajudaria a nutrir a primeira e a segunda etapa aí desse funil, fazendo com que os nossos corretores tenham mais tempo para realmente fazerem a parte de consultoria com o cliente, o relacionamento, e também fazer com que ele faça a melhor escolha, né? Excelente. Assim, é porque às vezes as pessoas acham que a inteligência artificial ela vai tirar o emprego das pessoas. E, na verdade, vai facilitar, né? Porque hoje, eu conheço um pouco da plataforma do Cleiton lá do Bingo. Aquela plataforma, ela filtra o lead que não é qualificado.
né? Ou seja, às vezes você tem um bom corretor perdendo tempo com um cara que nem vai te comprar, que não tem perfil, né? E um outro ponto interessante é porque existe uma relação entre tempo de resposta, né? Ou seja, quanto mais rápido você der o retorno para o lead que faz o cadastro em um site, né, maior a taxa de conversão. E quando você tem uma plataforma de inteligência artificial integrada ali, né? É 4 horas da manhã, você mandou mensagem, aí ela começa a falar com você, né? Ou seja, ninguém vai estar acordado 4 horas da manhã aguardando, né, o contato de um cliente, né? Então, esse é um outro ponto de vantagem que é muito estratégico. E qual que é o nome da IA de vocês? Porque sempre tem um nome, né? Chama Poly. Poly. E tem a Polygestor. Nós temos várias frentes de inovação. Que interessante. A Polygestor, por exemplo, você que trabalha, né, há muitos anos também no comercial, sabe que às vezes o representante tem aquelas perguntas ali que ocupa meio que 30% do seu tempo, mas que às vezes está em algum formulário, às vezes está em alguma plataforma, mas que acaba sendo recorrente e mais fácil perguntar para o gestor. No nosso mercado, por exemplo, o INCC, como que foi a correção, qual que é o arquiteto daquele produto, e aí acaba que isso é tempo também de resposta. Então, nós estamos desenvolvendo a Polygestor para ter essas informações no mercado, para que os nossos corretores tenham acesso a ela 24 horas, independente do gestor físico, e que o gestor realmente seja utilizado de uma forma estratégica para fechamento de negócio, para os treinamentos, né? Enfim, para que contribua, a gente tem esse reforço Você aí. tem, então, um agente AI, assim, para gestão interna mesmo e para dar suporte para todos os corretores, é isso? Com informações do mercado. Ela será uma agente especializada no mercado. E nós, a Polo mesmo, alimenta ela com os nossos olhos. Como que a gente enxerga esse movimento? É melhor investir nisso, naquilo? E aí ela traz ao nosso olhar mesmo. E é uma forma mais rápida, né, de treinar os corretores e de mais fácil acesso, sem depender aí de pessoas, assim, no front, né, porque tem a programação aí por trás. Excelente, excelente. E pessoal, outras frentes também. A gente vai falar aqui de 2 segmentos bem distintos, né? Vamos agora para o setor farmacêutico com o Rafael. Rafa, você que está no setor farmacêutico já há muito tempo, né, e veio agora para a Gamific, né, o nosso objetivo é atender essa indústria que é gigantesca, né, é a segunda indústria depois da alimentar é a farmacêutica, né, e você já é gestor há muitos anos, trabalhou em grandes empresas como CIMED, Vitamédica, enfim. Fala um pouquinho como é que você enxerga a gestão do futuro, né, dentro dessa indústria e um pouco também dos desafios, né, que são similares, né? Ou seja, por quê? Porque a indústria, ela trabalha com os representantes comerciais, né, que são o mesmo desafio, né? Então, assim, eu queria que você entrasse agora um pouco em como gerar engajamento em um profissional autônomo, né, mas que tem que ser visto como sócio. Eu achei muito interessante essa abordagem, tá? Então, Rubens e Manu, né, é um desafio muito grande. A gente estava falando aqui de inteligência artificial, né? Eu trabalhei numa empresa que não é nem do segmento farmacêutico, vou voltar um pouquinho, que nós tentamos implantar essa parte do chatbot. Não é nem inteligência, é uma inteligência artificial. E a gente teve muita resistência do time, porque, esse negócio tá chegando para que vai tomar meu lugar, eu vou perder meu emprego. E a grande sacada, o nosso grande desafio era colocar na cabeça do vendedor que ele era um vendedor 24 horas para ele ali. Imagine você tomando um cafezinho, tomando uma cervejinha no sábado, e aquela ferramenta tá ali trabalhando para você 24 horas, te ajudando, né? Então, a inteligência artificial, para quem souber trabalhar, lógico, a gente tem que buscar as informações. A gente sempre instiga a pessoa através do conhecimento, para que ela possa continuar buscando o conhecimento para que não fique para trás, né? A excelência ela é buscada diariamente, né? Se você não buscar diariamente a excelência, você fica para trás mesmo, porque só tem 2 opções na vida: ou você está evoluindo ou está morrendo,
né? Então a gente tem que estar o tempo todo buscando a excelência. E voltando um pouco para o canal Farmer, só para contextualizar um pouco essa questão da inteligência artificial, né? Que a gente tem esse grande desafio de colocar que ele não está vindo para tomar nosso lugar, ele está vindo para facilitar o nosso trabalho, para que a gente possa focar no que realmente, né? No que realmente é importante, né? E o setor farmacêutico, como você bem disse, é o segundo canal que mais fatura, né? No Brasil. Ano passado, perto de 90 bilhões. Então, é uma gestão ainda muito arcaica. Esses 90 bilhões é só na camada da distribuição, né? Não. É o mercado inteiro? No mercado inteiro. No mercado inteiro, tá? Mas esse volume, ele é de quem? Ele está na ponta do varejo ou é toda a cadeia? É toda a cadeia. Tá. Desde a venda da indústria? Desde a venda da indústria, distribuição, do varejo, né? Então, engloba toda esses canais, esse nicho. E assim, o grande desafio nosso, igual na gestão, a gestão das indústrias farmacêuticas, ela é um pouco ainda arcaica, tá sofrendo algumas modificações. A gente tem alguns outros laboratórios que já estão bem à frente com relação à gestão, né, com algumas ferramentas que ajudam bastante o representante, né, a ser de alta performance, né, mas ainda tem muito mercado ainda, o mato está muito alto, né? A gente tem muita oportunidade, né? Porque os indicadores hoje, como você disse, a maioria são PJs. Então a gente tem que tomar muito cuidado para como a gente vai fazer com que fazer essa gestão dos indicadores, né, com esses representantes para aquela coisa, né, de não gerar um vínculo empregatício. Porque, infelizmente, a gente tem esse gap aí, esses representantes, esses autônomos, eles esperam uma oportunidade para... A gente sabe, né? Tem muita maldade nesse meio. Mas, enfim, a gente tem essa grande sacada de... Vamos falar um pouco do Gamifique, dessa plataforma, né? Hoje nós temos muita coisa convencional para fazer essa gestão. É muito no Power BI, né? A gente tem aí o CRM aí que é muito arcaico, a gente tem ainda muita planilha sendo usada ainda, né? E isso não gera engajamento. Isso é uma coisa que é muito chata para a gente fazer a gestão. E o próprio representante, a maioria dos representantes não sabe mexer na planilha. Ele não quer isso, ele quer praticidade. Porque ele tem 30, 40, 20 PDVs para atender no dia, né? Então imagine você tendo uma ferramenta onde, de forma mais leve, mais lúdica, a gente consiga fazer essa gestão, né? Em toda a cadeia, não só na parte ali dos gestores, que a gente tem umas ferramentas melhores para fazer essa gestão, e a gente tem um entendimento. O representante, ele precisa de ganhar tempo, né? Ele precisa de ganhar tempo, porque o tempo é dinheiro para ele. Ele está ali, ele não tem um fixo, ele é só comissionado. E quanto mais tempo ele demorar, mais tempo ele perder ali, ele vê que mais tempo ele está perdendo dinheiro. Então, quando a gente traz aí à tona uma ferramenta para que a gente possa fazer uma gestão de maneira mais lúdica, mais leve, onde gere um engajamento, né, para que ele possa estar ali, entrando nessa ferramenta, vendo o ranqueamento dele, vendo a parte ali falando da Gamifique, né, da timeline ali, que é muito parecido com o Instagram, né? E a gente, o Rubens sempre fala, né? Só existe como é que é, Rubens? Você fala? Indústrias que chamam o cliente de usuário, né? Que são as redes sociais e as drogas, né? As redes sociais, perfeitamente. Perfeitamente. Então, nós estamos muito conectados. Mas, assim, só para te contextualizar, mano, é porque dentro do Gamifique a gente tem uma camada que é uma interface muito similar ao Instagram, né? E o nosso objetivo é comunicar com o colaborador na mesma interface que ele consome conteúdo na pessoa física, no dia a dia, né? Porque o Instagram é muito agradável, né? Aquela timeline, você curte, compartilha. Exato. Então, assim, por que não utilizar, né, essa metodologia de comunicação, que é viciante, né? Que libera dopamina no nosso cérebro, né? Mas para fazer uma comunicação mais agradável entre a empresa e o colaborador, treinar o colaborador através de uma timeline, né? Então, essa tecnologia, né, que
que chama os clientes aí de usuário também pode ser utilizado de forma positiva, né? De forma Com positiva, certeza. com certeza. E assim, Rubens e Manu, o Steve Covey, né, que é o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala, né, que as empresas, ela tem que tratar os colaboradores exatamente como ela quisesse que eles tratassem os seus melhores clientes. Exato. Né? Então, ou seja, quando a gente tem a empatia, quando trata os colaboradores, né, com respeito, trazendo com aquele senso de pertencimento, né? Porque quando você trata com empatia e respeito, você cria um senso de pertencimento. Uhum. E, consequentemente, os colaboradores eles trabalham mais motivados para que possam fazer, né, as melhores performances possíveis. Uhum. Né? Porque um colaborador motivado, ele performa melhor. Com certeza. Né? Então, ele fala muito sobre isso. A motivação é o combustível das vendas, né? É o combustível das vendas. Né? Às vezes você tem um cara do comercial, né, que entende muito do produto, mas o cara te leva para visitar um imóvel. Né? Um cara cabisbaixo, né? Tipo assim, não tem aquela energia, né? Não é alto astral, né? Então, assim, e a motivação, ela é transmitida, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a venda, 20% é a fala, 80% é a energia ali, né? Ou seja, e existe essa sensibilidade. Com certeza. Né? Tanto que, por exemplo, a venda de imóvel ela é diferente, né? Porque ela tem que acontecer sempre presencial, acredito, né? Uhum. Grande Às vezes. Às depende, vezes você a gente tem um investidor tido longe, muitos né? lançamentos até que às vezes o cliente já conhece a gente, Apolo, né? já tem essa confiança, já Aí conhece conversa- a localização, Sim. porque a gente trabalha também com lançamentos. Sim. Então, E como você o já tem uma produto não carteira tá de pronto, cliente, né? então não adianta muito ele ir lá. Então, a gente tem vários entendi. lançamentos que até o incorporador tem a Interessante. linha de Online. fazer online. Não, excelente. E tem outra coisa que eu até particularmente não gosto, mas sei que é mais fácil para o cliente, porque a gente gosta de pegar, ir lá, celebrar a compra, né, com o cliente. Mas nem o fechamento mais é presencial, porque é tudo contrato. A gente sobe na plataforma e é contrato de assinatura digital. Então, a gente perdeu essa etapa com o cliente, de finalizar o negócio, assim, sabe? Presencialmente. Porque, assim, igual, eu amo presencial para vender. Você sabe disso, né, Rafa? Sim, sim. Nos últimos meses eu fui no Paraná, Mato Grosso, Pará, entendeu? Só para pegar na mão do cliente, para ir lá tomar um café com ele, né? Ou seja, por quê? Porque para ele sentir essa energia, né? Ou seja, porque já teve várias pessoas que eu conversei via vídeo, online, né? Mas quando eu visitei, sabe, a conexão foi muito mais forte, né? Assim, então a venda ainda é muito relacionamento, né, Rubens? Venda é relacionamento. É relacionamento. Rafa? A gente fala muito disso, né? Sim. Venda é confiança, né? Venda é histórico, né? Ou seja, você vai lá e oferta para o seu investidor um imóvel no qual ele teve uma boa rentabilidade, né? Poxa, eu fiz um bom negócio ali naquele lançamento que a Apolo me ofertou, né? Automaticamente vai ter uma recompra, né? Vai ter indicação, né? E com certeza vocês não oferecem qualquer coisa, né? Ou seja, existe um crivo de vocês antes de levar esse produto para o mercado, né, Manu? Com certeza. Tem toda uma análise jurídica, documental e até o histórico do parceiro. A gente fala que é um score do parceiro. Então, ele tem que ter o histórico de entrega, qualidade, é uma questão de documentos, RI, e isso é o básico. Fora que é importante também ter uma boa gestão comercial, a pessoa construir para vender, porque tem muitos patrimonialistas aí na hora que você chega com a proposta e fala assim, não, vê se você consegue mais tanto. Então, a gente escolhe realmente esses parceiros que querem também entregar o melhor para o cliente, mas que também querem vender. Que não é por uma coisa ou outra, assim, simples que às vezes coloca o negócio a perder, né? Porque são negociações grandes. Manu, só para me entender, aí a gente já volta, Rafa, que tem um ponto interessante que eu quero que você fale um pouco, que é da gestão contemporânea. Mas antes disso, só por curiosidade, esse mercado, né? Por exemplo, assim, existem grandes incorporadoras, né? Enfim, Brasal, Build, enfim. O mercado de lançamento existe assim,
ele funciona mais para as grandes imobiliárias ou, por exemplo, uma pessoa que faz um prédio ali no Santa Mônica, né? Ou seja, que é um bom imóvel porque está próximo à universidade, ou não sei, um prédio próximo ao hospital de clínicas e tal. Existe mercado de lançamento para esse incorporador que não tem um branding, que não tem uma visibilidade igual a essas grandes incorporadoras? Existe, porém o jogo é diferente. Inclusive, Entendi. é um conjunto de coisas. Uhum. Primeiro que é uma questão de... Não é o branding, mas assim, quando você tem um histórico de levar e mostra, olha o acabamento desse imóvel já pronto, ele tem tanto tempo de uso e ainda assim está ótimo. Tem essa credibilidade, para nós é 50%, independente do tamanho do parceiro. E os outros 50% vêm, sim, da ética, porque aí, comercialmente, a gente sempre tem aqueles que querem pular a gente, seja o cliente ou seja o incorporador. Nossa, mercado imobiliário acontece demais. Então, tem essa parte da ética, tem a parte de relacionamento. Até a hora que eu penso, gente, a gente não pode, assim, gostar tanto só do teste a teste, porque é importante, mas também tem outras coisas para fazer e a gente sabe que não dá para a pessoa vir aqui o tempo todo se relacionar com os corretores, né? Porque eles não fazem o que eles precisam fazer, que é construir. Sim. Porém, esse relacionamento com o time é extremamente importante, porque quem não é visto não é lembrado. Então, internamente, eu não falo nem para o cliente. E outros fatores, como percentual de comissão, nós temos aqui em Uberlândia ainda construtoras que pagam, assim, abaixo do mercado. E aí é onde o mercado realmente vira as costas. Aí pode ter um bom branding. A construtora, ela paga menos comissão do que o Cresce define, é isso? Isso. Sério? Isso. Ou porque... É 5% o padrão, né? No mercado, antigamente, era 4%. Entendi. E na revenda, 5%. Já faz anos que a Polo não trabalha por menos de 5%. Anos. E nós já estamos organizando com todos os nossos principais parceiros a média no mínimo de 6%. Entendi. Porque nós estamos com volume de lançamento de capital. E o custo de vida em Uberlândia é igual de capital também. Com certeza. E aí, pegando que a gente até para você reter os melhores corretores, os melhores sócios, né? Nossos melhores sócios, inclusive as ferramentas de trabalho que a gente possa investir. Então, a gente trabalha com percentual acima do mercado e isso é um fator decisivo para que a gente tenha como portfólio na empresa. Para que a gente tenha as melhores soluções também para os nossos clientes, né? E para os nossos corretores. Então, são vários fatores, assim, para que realmente tenha um sucesso no lançamento, mas não diretamente o tamanho. Tem muita empresa grande com pouco resultado aqui, inclusive. Entendi. Entendi. É porque, às vezes, a gente imagina que todos os empreendimentos, né, dessas grandes marcas, eles têm sucesso, né? E não obrigatoriamente, né? E não necessariamente. Depende muito dessas variáveis que a gente comentou. Perfeito, pessoal. E tem, ao contrário também, muita gente pequena, assim, pequeno que eu falo, a gente fala, tem um parceiro que fala, eu sou pequeno, mas eu sou forte. E tá tudo certo. Ele tem um limite, entendeu? Mas o que se dispõe a fazer faz com qualidade, uma boa parceria. Exato. Né? Sequência. Às vezes o pequeno é melhor do que o grande, inclusive, com certeza, né? Ele valoriza mais o cliente, né? Ele investe mais em qualidade, porque ele é pequeno, ele não pode errar. É artesanal, né? Exato, ele tem um nome a zelar. Ô, Rafa, fala um pouquinho para nós, cara, de gestão contemporânea, né? Que é até uma pauta que a gente estava batendo um papo, ou seja, gestão de pessoas, né? Mais com essa abordagem desse viés aí de gestão contemporânea. Na verdade, a gestão contemporânea está muito pautada na questão de uma gestão mais flexível, né, em base na flexibilidade, na inovação e no protagonismo, né, e a liderança contemporânea, ela está muito pautada também na questão de colaborativa, aquele líder que é colaborativo, aquele líder que está sempre procurando bem-estar, né, gerando, assim, aquela coisa disruptiva, né, de estar ali gerando protagonismo dentro dos seus colaboradores, né, fazendo com que instalando aqueles pontos de gatilhos, né, exponenciando o seu verdadeiro potencial através de uma escuta mais ativa. Então, essa é a gestão contemporânea, né, aquele líder que realmente ele é colaborativo, ele tem a agregar, ele tem a empatia pelos seus
liderados, né? Então, isso, com essa liderança, hoje em dia, a gente vê que as empresas estão cada vez mais melhorando o seu soft skill, né? Buscando sempre pessoas que têm esse viés, saindo um pouco daquela que a gente estava falando até sobre a gestão, aquela gestão tóxica, né? Uhum. Que era uma coisa... Antigamente, as indústrias, as empresas, ela buscava só o hard skill, né? E elas foram vendo que, cuidando do bem-estar, principalmente da parte motivacional e emocional dos seus colaboradores, elas conseguem chegar numa performance melhor, né? Então, a gestão contemporânea é muito nisso, né? Na flexibilidade, na inovação e de gerar protagonismo para aquelas pessoas que estão sobre a sua liderança. Eu acho que tem muito a ver com o cuidado, né? Que você comentou, né, Manu? E eu queria até puxar um gancho para aquele ponto que você comentou, que hoje existe uma área dentro da Apollo preocupado com a saúde mental dos seus colaboradores. Se você puder falar um pouco sobre, eu achei muito interessante. Esse assunto, ele é bem questionado mesmo, porque nós começamos a cuidar dessa parte emocional antes da pandemia. E, geralmente, a gente viu as grandes empresas trabalhando grupos de saúde mental durante a pandemia. Mas a gente já enxergava essa necessidade, porque não tem a Manu casada com o Ícaro, mãe dos meus filhos, mãe dos meninos e tal, e a Manu do trabalho. A Manu tá o tempo todo, de que hora que você trabalha? Da hora que eu abro o olho e até a hora que eu durmo. Então, o psicológico tá ali com você o tempo todo. O seu trabalho também, no meu mercado, por exemplo, imobiliário, que o nosso horário de descanso é o horário do cliente, o horário de descanso naturalmente é o horário do cliente, que a gente tem que estar mais ativo. Então, a gente tem 4, 5 eventos na semana, à noite. Então, não tem como você separar as pessoas, assim, do horário do trabalho com o horário pessoal da família. Pensando nisso, Rubens, a gente trouxe de uma forma externa, a princípio, uma psicóloga, e que reunia na sua própria clínica, com grupos por equipes, às vezes a gente fazia de sócios, às vezes a gente fazia por temas, para tratar sobre alguns assuntos. E isso deu tão certo que hoje ela é a nossa gerente de RH. Ah, que legal. Só que, assim, nossa veia comercial é tão forte que a psicóloga que nós escolhemos para fazer esse trabalho e que hoje é gestora de RH, ela já foi corretora. E era de alta performance. E o melhor entende, né? Era do concorrente. Então, tem um olhar externo. Não, e o mais interessante é porque, assim... como ela já foi corretora, ela entende, né, as dificuldades, né, a pressão, a ansiedade, ou seja, né... Entende as dores, né? Entende as dores. E os amores também, que sabe que todo aquele esforço, se você aprender a apaixonar pelo processo, você tem uma grande remuneração. E ela era de alta performance enquanto corretora. Mas tem um propósito muito grande com pessoas de desenvolvimento. Então, nós trouxemos a Kênia para a Apollo. E ela manteve, né, esse projeto interno, só que aí nós percebemos uma dificuldade, no sentido de que deixou um pouco de ser, aos olhos das pessoas, como era dentro da empresa, imparcial, porque ela tem os objetivos do departamento e da empresa, mesmo que tenha 100% de ética, sigilo e tudo mais. E a empresa crescendo, nós trouxemos mais uma profissional para poder cuidar de uma forma terceirizada, novamente, mas os encontros são feitos internos, né, na empresa, e traz pautas como ansiedade, como gestão de tempo, técnicas de mindfulness, coisas nesse sentido, porque, na verdade, a gente não consegue tratar a patologia. Se chega alguém lá e eu tenho ansiedade, eu quero tratar, a gente vai indicar um psicólogo. Sim. Porém, a gente consegue prevenir, falar que existe e falar tudo bem. A gente está se desenvolvendo junto para cuidar das pessoas com as patologias, independente de quais forem. E hoje ela é muito presente, né? Muito. A gente até brinca. Se não tiver ansiedade, não entra. Você tem ansiedade? Qual é o nível? Baixo, não entra. Você vai se sentir com o pH do aquário. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma forma de autoconhecimento, que é o mais importante, e também de conhecer um pouco mais sobre o tabu, né? Que as pessoas não falam ou têm preconceito. Por exemplo, você tem um corretor que às vezes ele está com algum problema e tal, e aí ele pode acessar
a psicóloga para conversar, né? Funciona nessa linha. A gente tem Existem os grupos que são as dinâmicas, sim. Mas ele pode fazer um acesso direto também. Pode fazer, só que nós percebemos que é importante ter um limite. Sim. Porque nós senão não somos ele vai querer fazer clínica, uma terapia, entendi. Mas a gente fala, olha, Rubens, esses sintomas que você está sentindo a gente, né, os profissionais qualificados para isso. É disso, procura um psicólogo. Nesse momento, faz uma respiração, afasta um pouco, ou pensa de uma forma diferente, talvez você está se colocando uma pressão. E então, mistura um pouco de gestão com essa parte da psicologia para que a gente cuide melhor das pessoas. E não só na parte de indicador, venda, resultado, sabe? Então, a gente casa um pouco nesse sentido. E como eu falei, a liberdade que nos prende, claro, tem pessoas que participam, tem pessoas que não participam. Sim. Tem gente que vai e assim, sai renovado, né? Mas a gente tem um índice assim, de participação acima de 60% das pessoas, então eu considero que seja eficiente, né? Já que as pessoas, já que não é obrigatório, e mesmo assim as pessoas vão. E nós, como sócios, fazemos questão de fazer todos os meses em grupo. E assim, são uma das nossas melhores reuniões do mês. Primeiro porque a gente tem a oportunidade de se conhecer, assim, o momento da pessoa mais a fundo. Vocês fazem uma reunião com ela em grupo? É tipo uma terapia de casal. É tipo uma terapia de casal, só que em grupo. Porque sociedade é casamento, né? Nossa, e graças a Deus, muito bom. Inclusive, por exemplo, o último, ela trouxe algumas cartinhas falando sobre situações que as pessoas ficam mais ansiosas. E aí, como que você lidar com a questão de crise financeira? Como que você lidar com a falta de gestão de tempo? Como que você... Então, crenças limitantes, sabe? Coisas nesse sentido. E a gente tem uma oportunidade de falar isso. Pensa, no dia a dia de negócio, aquele tanto de gente, aquela agenda tumultuada. Quando que nós vamos ter condições de falar sobre essas coisas? Então, a gente traz esses projetos para... Vamos falar, assim, disso que também é importante? Sim. E aí a gente constrói isso e dá muito engajamento. Eu acredito que um dos fatores de sucesso, assim, de praticamente 80%, mais de 80%, na verdade, de todos os líderes polos terem vindo da base de corretores ou dos departamentos que já eram também como assistentes, analistas, vem dessa construção não só de conteúdo, construção técnica, mas de vida também, sabe? E esse projeto contribui muito nessa direção. Não, excelente, sensacional. Rafa, agora vamos voltar. Agora a gente vai mudando de segmento, né? Agora bom que o pessoal não enjoa, né? Agora a gente vai voltar aqui para o segmento farmacêutico, né? Rafa, como é que você enxerga a aplicação da gamificação, né, nas distribuidoras, né? Enfim, que estão ali, né, entre a indústria, né, e o varejista? Então, Rubens, hoje eu estava conversando com um gerente de uma distribuidora e falei um pouco da Gamifique para ele, né? E ele achou super interessante, porque os distribuidores hoje, eles têm aí, vamos falar de 15, dependendo do tamanho do distribuidor, 24, 30 PJs, né, representantes ali. E eles têm mais de 15, 20, 30 indústrias que trabalham ali com eles, que são parceiros deles, né? Agora imagina, a maioria das indústrias tem um rebate, né? Que são verbas utilizadas para o trade market, para que não é só vender, as indústrias têm essa preocupação, né? Não é só de fazer o selim no distribuidor, é de fazer também o sellout, de fazer o produto girar lá na ponta. E como que eles fazem isso? Né? Eles dão um rebate, dependendo da negociação, da parceria, que varia aí de 3% a 10%, para ser destinado a fazer essas ações de trade. E como fazer esse controle? Através de um conta corrente que é muito manual. E esse conta corrente é planilhado, né? É planilhado. E pode acontecer, e muitas vezes, de misturar essa verba de trade. Agora, com a gamificação, não. Com a gamificação, a gente tem uma excelente ferramenta para que a gente possa, né, para que o distribuidor possa fazer essa gestão, tanto das campanhas, que são desses três, né? Um exemplo, o Laboratório CIMED, que a gente já comentou aqui. O Laboratório CIMED é parceiro do distribuidor A, né? Ele tem uma verba lá para fazer o sellout lá na ponta acontecer.
pegar dentro da gamificação, né? Lançar uma campanha, porque o trade marketing, tá, pessoal? Ele tem várias formas, né? Tem ali para pagar promotor, para pagar um espaço extra dentro de uma farmácia, para pagar uma ponta de gôndola, né? Para fazer ações de degustação, ou até mesmo fazer ações com a equipe de vendas, ações para os balconistas, né? Então, para você ver como a complexidade, né, é muito complexo, né? Então, para fazer essa gestão é muito complexo. Agora, com a Gamifique fica muito mais fácil, porque pode lançar cada campanha de trade, um laboratório só pode ter várias campanhas de trade. A campanha do balconista, a campanha do representante, a campanha do televendas, né? Então, fazendo isso dentro de uma plataforma... Isso ligado no mesmo distribuidor. Então, para você ver como que é importante, como essa ferramenta ela é de suma importância para fazer essa gestão, né? De maneira mais lúdica. Até porque a gente já viu casos, né? Por exemplo, né? Existe um percentual, né? Que geralmente é de 5%, né? Que a indústria paga ali, né? Para a distribuidora gastar com trade. Sim. E nem sempre essa verba é destinada para aquela indústria que está pagando o trade, né? Ou seja, imagina uma indústria aí, né? Que vende 10 milhões para um distribuidor, é 500 mil reais de trade, né? É um investimento alto. E é alto por quê? Porque é um volume grande, né? De sellout, né? Que vai ter que ser feito. Porque é igual você fala, selinho é fácil. Entre aspas, né? Entre aspas. Mas o sellout, né? Ele tem que acontecer porque senão o distribuidor ele vai comprar menos da indústria. Ou seja, não é sustentável você gerar um estoque muito grande, né? Numa distribuidora e não evacuar aquilo. Porque a relação indústria e distribuição é de parceria. É de parceria. Concorda? Concordo. Então, assim, então eu acho que um sistema, ele gera uma transparência, né? Ele gera uma transparência, principalmente num sistema como a Gamifique, no qual os jogadores, né, eles estão dentro da plataforma, então a campanha ela é digitalizada, tá certo? Ou seja, por quê? Porque às vezes o distribuidor, ele passa para a indústria uma lista em Excel, ó, aqui tá os nomes, transfere o valor aqui para mim e tal, e nem sempre quem está ali na lista são os vendedores. Às vezes está um comprador no meio. É ou não é? Já aconteceu. Não, acontece muito. A gente sabe disso, né? Ou um comprador, alguém do marketing, né? Enfim, então eu acho que já está na hora de ter essa transparência, né? E eu enxerguei essa oportunidade, né? Até porque a nossa família ela tem também uma indústria, Manu, de dermocosméticos. Então, assim, eu vi que existe um gap ali, né, entre a indústria e o distribuidor, no sentido de você ter uma transparência que realmente aquela campanha aconteceu. Ou seja, nós como indústria, a gente vai lá e vende R$1 milhão para um distribuidor, é R$50 mil de campanha. E eu acho que o mesmo acontece no setor de imóveis também, né? Ou seja, a incorporadora, ela paga trade? Não, né? Ela só paga a comissão, né? Depende do projeto. Entendi. A gente, com os nossos principais parceiros, nós fazemos estratégias específicas, não só de vendas, mas de um co-brand. Então, tem algo aí de trade, sim. Mas não é uma prática natural do mercado, assim como de vocês. É bem diferente, né? Então, assim, e um outro ponto também é que hoje a indústria, né, Rafa, ela paga ou o colaborador CLT ou o representante diretamente. Isso não pode acontecer, né? Ou seja, do ponto de vista de risco de compliance jurídico, isso gera um risco, tá certo? Por quê? Porque em um eventual problema trabalhista, esse processo ele pode envolver também a indústria, que durante muitos anos, né, pagou aquele autônomo, né? Então, eu acho que a gente consegue, através de uma tecnologia como a Gamifique, gerar transparência, gerar segurança jurídica, né? E a gente consegue potencializar aquela verba de trade que está sendo aplicada pela indústria no canal de distribuição, né? E mais do que potencializar, é você conseguir mensurar.
Se realmente enxergar o ROI, enxergar né? o ROI. Isso é o importante também, né? E os representantes sempre têm essa dor, né, dos distribuidores. Não é porque não é que os distribuidores estão fazendo errado, não. É porque realmente da maneira com que eles fazem essa gestão fica um pouco obscura e não gera transparência. E o representante reclama muito disso. É uma das dores dele. Pô, mas tá faltando transparência, né? E às vezes não é full time. O próprio representante se sente incomodado. Sabe por quê? Porque é o seguinte, imagina o distribuidor com 15, 20, 30 laboratórios, né? Ele não consegue ali tá todo dia alimentando como é que tá a campanha. Entendi. Ele não consegue. Aí, às vezes, a atualização acontece uma vez por semana, e isso é muito ruim para o vendedor. Porque o vendedor, ele perde o time. Ele precisa saber como é que ele está todo dia na campanha, né? Para que ele continue motivado. Não, inclusive, dentro do Gamifique, por exemplo, você tem um representante que está em primeiro lugar. Ou dentro de um contexto de imóveis, um corretor que está em primeiro, porque eu sei que as incorporadoras são bem agressivas, né? São. Carro e tal. É muita grana. Imagina que você está em primeiro, Manu, e aí na última semana da campanha você vai para segundo. Uma sexta-feira agora, aqui ó, 8 horas. Você vai querer vender agora, 8 horas da noite, não vai? Ou seja, então, numa plataforma como a Gamifique, a gente consegue gerar um estímulo que eu falo que é real time. Quando você consegue alimentar a plataforma com muita frequência. Tanto que nós temos clientes que a gente teve que cortar o acesso da plataforma da Gamifique das 6 da tarde às 8 da manhã, porque o povo estava acessando de madrugada para ver se o carrinho mexeu, entendeu? Com certeza. Então, assim, é desse nível de competitividade. E trazendo um pouco agora para o varejo, Rafa. Ou seja, aquela venda direta que acontece da indústria para os grandes varejistas do setor farmacêutico, né? Ou seja, é possível gamificar também o balconista? Perfeitamente, perfeitamente. Nós temos muitas oportunidades porque hoje nós temos associativismo, nós temos médias e grandes redes. Imagina uma Pague Menos que tem mais de 1.200 PDVs aí espalhados pelo Brasil, 1.200 farmácias espalhadas pelo Brasil, né? Nós temos as perfumistas. Hoje, a maioria dos balconistas hoje, antigamente ele tinha como que funcionava o comissionamento no balconista. Tinha uma faixa lá, tinha o medicamento, por exemplo, propagável, medicamento de referência. Medicamento de referência, ele tinha uma faixa de comissão, e os similares, né, e os bonificados, antigamente chamava de bonificados, e os similares e genéricos, né, tem outra faixa de comissão, é um pouco maior, né? Hoje não. Hoje, por conta das médias e grandes redes e o associativismo, hoje eles têm um salário ali, um CLT, e eles ganham comissão sobre parceria que as indústrias fazem com os balconistas, né? Através do distribuidor, através da verba de trade. Então, a gente tem ali, hoje, dentro da farmácia, as perfumistas, que podem vender o dermocosmético, onde vende ali uma perfumaria, né? E elas têm os indicadores delas, e os balconistas têm os medicamentos, têm os suplementos, né? Que eles também ganham orelhinha ou uma campanha. O que é orelhinha? Orelhinha é o seguinte, né? Isso é do mercado. Né? Orelhinha funciona da seguinte forma. Mano, eu acredito que seja nosso que é 50, uma parceria, né? Orelhinha é o seguinte, nós temos uma vitamina. Vamos falar de novo da CIMED. A CIMED tinha o Lavitan, tem um Lavitan, né? A cada unidade vendida, o balconista ganha R$5, por exemplo. Essa é a orelhinha. Ah, entendi. Né? Ou 5 ou R$10. Depende muito da negociação que o... Ô, Rafa, então quando a gente chega na farmácia e o balconista faz muita questão de ofertar um produto para nós, tem uma orelhinha por trás ali. Com certeza. Com certeza? Com certeza. Uma culpa da orelhinha, aquela motivação culpa da orelhinha, toda. motivação. Entendi. Porque, na verdade, né, Rubens, vamos falar a verdade. O que motiva... Fala a verdade aí, Rafa. O que motiva o vendedor... É comissão. É comissão. É o bolso. É o quanto ele vai ganhar no final do mês, né? E aí foi mudando muito essa cultura. Antigamente, as campanhas eram mensais. Hoje nós temos campanhas semanais,
E o cara, pô, imagina o cara ganhando 200, 300, 400 reais no final de semana, né? É a feirinha dele, é aquela cervejinha, né? Então isso motiva cada vez mais. E a gamificação, o Gamifique, ele encaixa perfeitamente dentro desse modelo. Ô Rafa, e um ponto interessante também é que, por exemplo, tanto na questão da aplicação, né, do caso de uma plataforma como a Gamifique, tanto no vendedor, tanto no representante da distribuidora, independente se ele é CLT ou se ele é PJ, né? Por exemplo, a CIMED, a gente sabe que ela recebeu um aporte agora de $1 bilhão e ela vai começar a migrar a equipe dela. Sim. Né? Ou seja, de PJ para CLT para ter um controle maior, né? Isso ocorreu também, enfim, nós fomos agora essa semana numa grande distribuidora de São Paulo que ela fez essa transição também. É uma tendência desse mercado. Eu acho que não cabe para o mercado imobiliário. Mas, ou seja, uma plataforma... É que assim, o bom vendedor, Manu, você concorda que é aquele cara que entende o produto, até voltando naquele gancho, né? E quando você pega... Imagina um representante que está numa distribuidora que tem 15 marcas. Cada marca dessa tem 10 produtos, 20, 50 produtos, né? Ou até mais, né, Rafa? Até mais. Você pega 300. Um representante de uma MS, que é a maior farmacêutica do Brasil. Poxa, são várias marcas. Ela tem 5 marcas embaixo, né? Tem, Legrand, enfim. Guarda-chuva. Então, assim, aquela indústria que entende, né, que uma plataforma que treina o distribuidor ou que treina o balconista que está lá na ponta como... assim, com relação ao produto dela, ela sai na frente. Com certeza. Né? Por quê? Porque quando você chega numa farmácia e você tem ali um balconista que te oferta um produto, mas entendendo a vantagem dele, né? Principalmente na indústria do dermocosméticos, né? Ou seja, ele explica ali a vantagem frente ao outro concorrente, ele sai na frente. Então, a gamificação, né, dentro da Gamifique, ela serve não só para ter ali uma campanha de vendas, ou seja, não é só essa questão do variável, né, ou da campanha, mas também é porque a gente mistura tudo em uma coisa só, sabe, Manu? Dentro da corrida da campanha tem um indicador de treinamento. Entendeu? Então, às vezes, o seu hard skill de entrega é forte, no sentido assim, você está vendendo bastante. Imagina no contexto de um corretor. Eu vendo bastante, mas eu não estudo. Mas não, peraí, a gente tem que penalizar esse corretor. Sim. Concorda? Assim, ou seja, penalizar dentro do contexto da campanha, porque ele é autônomo, eu não posso obrigar ele, né? Mas dentro da campanha existe esse KPI. Entendeu? E isso funciona muito bem, né? E hoje a gente consegue entrar com outras métricas também. Por exemplo, um corretor que leva um cliente até um showroom. Isso tem que ser medido. Eu não sei se vocês fazem... São as visitas, né? As visitas, ou um corretor que fica no plantão. Eu acho que tem que... É porque eu já vi muita imobiliária que obriga. Né? Tipo assim, ó, corretor, tal dia, no domingo, no jogo do time do cara, você tem que estar lá, né? Agora, quando você coloca o fato dele estar ali no plantão dentro de um indicador, dentro de uma plataforma de gamificação, ganha sentido. Você engaja, porque o nosso propósito, né, Rafa, é entregar resultado, não porque a pessoa tá com medo de não ir no plantão. É porque ele quer estar lá, entendeu? Nós, assim, até como são todos autônomos, nós realmente não obrigamos, né, ninguém a ir, mas se a pessoa Mas você estimula, provavelmente, né? Aí, ela tem a responsabilidade de ir. Sim. E se não for, tem as penalidades no sentido de não ter mais recorrência. Então, é disputado esses plantões, na verdade, ao contrário, no nosso mercado. É disputado? É disputado, porque são oportunidades de gerar negócios, né? É o cliente receptivo, é o melhor cliente, assim. É o cara que tá atrás, né? Enfim. Não necessariamente o melhor, corrigindo. É aquele mais fácil que você passa da etapa de prospecção, né? Mas eu vejo, pegando a gestão contemporânea que o Rafa trouxe para nós muito bem, inclusive, se usar a Gamifique na parte, se o gestor souber usar na parte que hoje essa gestão contemporânea é muito importante, a gente até vê aqueles memes, né, que o nosso maior desafio somos nós mesmos. Sabe? Quando a gente olha no espelho e você tem que se vencer todos os dias. Hoje, o nosso comportamento já tá tão assim, a gente sobreviveu
né, de algumas questões, como eu falei, da pandemia e tudo, que as pessoas já estão com comportamento e outras prioridades. Então, não importa se o Rafa está vendendo mais do que eu, nem sempre você consegue motivar todos os vendedores nessa questão. Não importa se o Rubens está entregando mais, mas importa se eu estou bem. Pensando na Gamifique, é o quanto a Gamifique pode fazer com que eu seja todos os dias melhor do que eu estava ontem. E se a gestão usar isso, você, Rubens, tudo bem, você ainda não é o campeão, mas você caminhou daqui para cá. Você saiu daqui e foi para cá. Perfeito. E às vezes nem a remuneração, dinheiro no bolso, consegue trazer esse sentimento de prosperidade mesmo, superação. Prosperidade em relação ao que a financeira vem junto também, né? Então, o gestor que souber usar a gamificação nesse sentido, e nós usamos algumas coisas só que não tão modernas quanto a plataforma, ajuda muito a pessoa tangibilizar o quanto ela está evoluindo. Perfeito. Pessoal, tô até com dor no pescoço já, ué. Nossa Senhora. Aqui o nosso podcast, pessoal, é vida real, tá? Então, 5º podcast hoje. Vamos lá, dica de ouro, já são agora 8h09 na sexta-feira. Para a gente fechar, eu queria assim, uma dica de ouro, o nosso podcast chama Gestão em Gamificação. Eu acho que foi excelente, tá? A gente abordou aqui todos esses pontos. Uma dica de ouro, Manu, né? Para um gestor, para um CEO, né? Para um empreendedor, você que está por trás aí de uma empresa de sucesso, que é a Poli Imóveis, né? Entre todas as dicas, assim, uma que você daria para o nosso telespectador que está nos assistindo, você também, Rafa, e depois eu quero que você fale um pouquinho, faça o jabá aí com certeza da Poli Imóveis, né, e passe todos os contatos aí para quem quiser investir, né, no mercado imobiliário aqui em Uberlândia para estar entrando em contato com vocês. Então, primeira dica e depois o jabá, juntamente com os contatos aí para a gente encerrar com chave de ouro aí o nosso podcast. A dica que a gente está, na verdade, pensando na aplicabilidade da dica, né, que nós executamos atualmente, é realmente usar a tecnologia a favor, não ir contra, e fazer com que esse processo de transição, de inovação, ele venha junto com o que já dá certo. Também não rasgar e jogar tudo que já deu certo fora e começar tudo de novo, mas fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até que realmente você fortaleça o processo da forma que o cliente atual espera, que é da forma mais rápida, mais simples e com mais credibilidade, que é o que nós falamos aqui que a Gamifique, na verdade, traz, né, como solução. Não, perfeito, excelente. Além de todas as dicas que você deu, né, da importância de se preocupar com o time, né, independente se ele é um terceiro ou não, a questão da saúde mental, a pauta da inovação, né, no mercado tradicional, né, porque o mercado, né, das imobiliárias, ou seja, o segmento, às vezes, ele é muito tradicional, né, então, parabéns por ter essa visão de inovação, e com certeza vocês estão muito bem assessorados lá pelo Cleiton, né, que é um cara extremamente inovador. E você, Rafa, uma dica de ouro aí para os empreendedores, aí, para as lideranças, né? Vamos lá, uma dica de ouro que eu tenho hoje é, assim, invista nas pessoas, né? Abraham Lincoln já falava, né? A maior habilidade de um líder, né, é você desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, né? Então, invista nas pessoas, porque o maior ativo de uma empresa hoje são as pessoas. Então, se você tiver pessoas engajadas do seu lado, que compra ideia, que tem esse senso de pertencimento, esse senso de dono, você pode ter certeza que vocês vão ter uma equipe de alta performance, alinhado junto à tecnologia, né? Que a tecnologia, ela veio aí, ela está aí, não tem como mesmo. Quem não tiver adaptabilidade, quem não se adaptar, vai ficar fora do mercado. É isso aí. Excelente. Ou seja, investir nas pessoas é ter uma preocupação genuína com as pessoas, né? Poxa, nós somos seres humanos, né? Ou seja, ninguém aqui é robô ainda, né? Então, é muito importante ter essa preocupação para atingir alta performance, né, Manu? Com certeza. Né? E é engraçado, assim, às vezes a gente trata algumas coisas como diferenciais, mas isso é básico. Quando eu fui até falar disso, eu trouxe a questão dos meus filhos.
Porque é a forma que eu trato meus filhos, que eu trato meu pai, minha mãe, Sim. que é o que a gente quer tratar o cliente, que você trouxe o nosso melhor cliente, são pessoas, independente Exatamente. de qual lado da mesa que eles estiverem, né? Você já tem 3, mano. 3. Eu tenho um de 1 ano e meio. Nossa, dá trabalho, hein? E quanto Você é mais guerreiro, hein? filhos, mais eficientes as mulheres são, viu? Porque aí você tem que administrar mais coisas no mesmo tempo. Com certeza. Com Deem certeza. valor aí à maternidade. Inclusive, Não, um feliz Dia demais. das Mães a todas as mães, que é agora neste domingo. Com certeza. Fechou. E como é que a gente encontra, mano? Como é que a gente consegue ter acesso a Polo Imóveis? E pode falar um pouquinho também com relação a vocês, né? O foco maior é em vendas. Fica à vontade para fazer aí a propaganda agora da Polo. A Polo não é uma imobiliária, é uma empresa no mercado imobiliário. Nós trabalhamos para estruturar negócios que fique bom para todos os lados, tanto para os nossos investidores, nossos clientes finais que vão morar nas residências, para os nossos corretores, para as incorporadoras, enfim. Muita gente que a gente quer fazer feliz com esses negócios. Nós somos 4 sócios, já dentro do plano de carreira estamos aí trazendo mais 2 sócios oficialmente para o nosso quadro societário, que Existe começaram essa cultura de vesting, né? De nossa, compra de... A Polo é uma startup quase aí. Eu estava discutindo sobre vesting agora há pouco aqui com 2 startups. Então, é um modelo muito interessante de crescimento, apesar de nós termos várias pessoas da família trabalhando junto com sinergia, não é uma empresa familiar. Então, nós acreditamos muito nas competências e nessa parceria. Então, quem realmente se dispõe a trabalhar e construir junto conosco, nós temos esse processo, né, de trazer aí oficialmente para dentro do quadro societário. Então, aproveitando aí, muita gente fala que ter sócio é muito difícil e sociedade é ruim. Muito pelo contrário, sou apaixonada nos meus sócios. Um abraço para o Fernando, para o Cadu, para o Alessandro, para o Murilo, para o Rafa, que são essenciais para o nosso negócio. E tem muita gente boa também, com muito potencial vindo aí para nossas expansões, que a gente já se organizou para fazer nos próximos 3 anos. E o nosso time, realmente, eu vejo que eles já enxergam que para ser do time Polo, realmente tem que ser acima da média, e não só de resultado, mas de ética, de transparência, prezando sempre a credibilidade, porque o cliente do mercado imobiliário, ele não te dá uma segunda chance. Então, a gente preza muito por esses valores, né? E é uma responsabilidade muito grande também, né? Exatamente. E hoje a gente tem, né, nesses 14 anos, uma força muito grande com os incorporadores. Por realmente não só fazer um verão. Nós fazemos o verão, o inverno, o outono, a primavera. Então, nós temos essa continuidade de trabalho com os nossos principais parceiros. E vejo que isso também é um grande diferencial, porque a parceria ela tem que ser boa, independente, né, do sol ou da chuva. E nós estamos aí, não é de ontem, no mercado e pretendemos ficar aí por muitos e muitos anos, que seja uma empresa com perpetuidade. Inclusive, temos governança corporativa. Enfim, hoje a empresa ela é 100% auditável. Então, a gente trabalha para que realmente a gente tenha transparência de ponta a ponta, independente da quantidade de sócios, para que todos tenham a mesma informação na mesma página. Que bacana. Nos encontram na Avenida Landscape, 2290. Nós estamos nessa sede nova, né? Nova, já não é nova, muito há bonita, 2 anos. Inclusive. Você mora lá em frente, né? Nas redes sociais, no LinkedIn. E a Manu também, como Emanuele, viu? É meu sobrenome, na verdade. O primeiro é Manu. Então é emanuele.fernanda.lima. E é um prazer estar com vocês. Eu aprendi muito nos bastidores com o Rafa, mais ainda aqui com você também, né? Eu tive o prazer de conhecer a Gamifique em outros momentos. Acredito aí que os nossos caminhos se encontrem conforme a gente implementar a tecnologia, estiver no time correto aí para poder trazer esse projeto, porque a gente acredita muito mesmo que o comercial precisa ter esse estímulo e que a gente possa também precisa ver, né, ter essa visibilidade, conseguir enxergar tudo isso que está acontecendo em tempo real e trazer transparência para todas as pontas sempre é muito importante.
Perfeito. Muito obrigado, viu, Manu. E aí, Rafa? Mensagem de encerramento agora. Vamos lá, né? A gente fechar a semana com chave de ouro, né, Rafa? Fechar a semana sextou, né? Sextou. Eu e o Rafa, a gente tá desde domingo trabalhando. Desde domingo. Desde domingo. Graças a Deus, graças a Deus. A gente tava lá em São Paulo, mano. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, que bom, porque quando tá muito calmo, aí você fica preocupado. É verdade. Isso é um bom sinal. Verdade. Queria agradecer aqui ao Rubens, queria agradecer você, Manu, também. Aprendi muito com você nos bastidores aqui também, né? Uma conversa muito, muito bacana, né? E eu queria deixar uma mensagem, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui para todos que nós viemos nesse mundo, a gente fala muito sobre servidão, né? Nós viemos nesse mundo para servir, né? Sobre o amor e servir. Então, que nós possamos ser luz na vida das pessoas, que independentemente dos negócios, dos business ou não, a gente está nesse mundo para servir. Então, que nós possamos ser luz nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente sempre tenha algo a oferecer, né? Porque o aprendizado ele é mútuo, né? A partir do momento que você se propõe a ser um gestor, né? Você está junto com uma pessoa no campo ou está conversando, você além de estar fazendo aquele trabalho de coach, você também está aprendendo. Então, quando o líder ele tem essa convicção de que eu não sou só gestor do Rubens, né? Por trás do Rubens, do PJ Rubens, tem uma família, né? Ele tem sonhos, né? Ele quer ter aquela prosperidade também. Então, o nosso papel como líder é fazer com que essas pessoas realmente persigam os seus sonhos, né? E que a gente possa mostrar que é possível. E da mesma maneira que a gente está demonstrando como fazer, eles também estão nos ensinando muita coisa. Então, o aprendizado ali, ele é mútuo. Então, não queira você achar que você é líder, não é porque você chegou numa condição de líder, de liderança, que você é chefe. É uma responsabilidade muito grande. Tem muita gente que perseguem para ser líder, mas não sabe o verdadeiro propósito de ser um líder. Ser líder é servir. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Excelente, perfeito. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, né? Estamos finalizando aqui mais um episódio, né, do podcast Gestão e Gamificação, né? Hoje com a participação aqui especial da Manu, do Rafael, né? Então hoje teve mercados bem distintos, né? Mercado do farmacêutico, mercado imobiliário. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curta aqui, segue a gente aqui no canal também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.